Você quer entender como é que a resistência aparece no seu dia a dia? Então fica aqui nesse vídeo que hoje eu vou te contar. Vamos lá! Na sua teoria, Freud mostra que a cura pela fala esbarra numa força interna que barra o acesso ao que mais precisaria ser dito, a resistência. Ela é o conjunto de operações, em geral inconscientes, pelas quais o sujeito evita reviver lembranças, afetos e desejos incompatíveis com a sua autoimagem ou com as exigências do eu. E a sua existência aponta para um processo correlato ocorrido antes, a repressão. Isso é, o ato psíquico que expulsa e mantém à distância, fora da consciência, representações ligadas a impulsos que gerariam desprazer se fossem reconhecidos. A clínica encontra a resistência como silêncios, esquecimentos oportunos, piadas, distrações, racionalizações, mudança de assunto, cansaço súbito ao tocar certos temas ou mesmo a crítica persistente a algum assunto. Tudo isso são formas de não saber aquilo que em outro nível se sabe, e Freud formaliza essa articulação ao afirmar que a resistência presente no tratamento é o correlato atual de uma repressão passada que fixa a lembrança do sintoma, de modo que o conteúdo retorna disfarçado na fala, no sonho, nos atos falhos, para contornar os guardas do eu. Metapsicologicamente, a repressão é uma vicissitude pulsional. Uma parte do sistema defensivo ora impede a catexia consciente de certas representações, ora ativa formações substitutivas, sintomas, inibições, formação de compromisso, que conservam o recalcado e ao mesmo tempo deformam, tal como Freud descreve em 1915, ao situar a essência da repressão em manter a distância, o representacional ligado ao impulso, e ao ligar a resistência às forças que persistem em evitar sua retomada consciente. No nosso dia a dia, essas dinâmicas aparecem quando alguém esquece de responder uma mensagem que implicaria ali admitir um erro, por exemplo, quando protela indefinidamente uma conversa sobre um término amoroso, quando ri ou intelectualiza ao ser tocado por um elogio ou por uma crítica importante, quando ao se aproximar de concluir um projeto passa horas procrastinando e dizendo que está sem energia, ou quando um lapso troca o nome do parceiro pelo do ex, por exemplo. Em todos esses casos, a resistência opera para gerenciar o afeto e manter fora do campo do significado que ameaça a coesão do eu. No cenário clínico, a passagem da hipnose para a associação livre permitiu captar a resistência ao vivo, quando o paciente diz, não sei mais nada, e ainda assim, sob a regra fundamental da psicanálise, emergem ideias aparentemente irrelevantes, que se mostram ligadas por uma condensação e um deslocamento ao núcleo recalcado, confirmando que nada do que surge no campo associativo é aleatório, mas uma via indireta para o material defendido, como Freud ilustra na via régia dos sonhos, onde os pensamentos latentes se deformam em conteúdo manifesto para atravessar a censura onírica. Vale notar que a ideia psicanalítica de resistência, apesar de nascida na clínica psicanalítica, foi progressivamente reconhecida em diferentes abordagens, até mesmo as abordagens psicoterapêuticas, como a atitude ambivalente do paciente diante da mudança, algo documentado em vários contextos conceituais e empíricos que mostram a convergência entre profissionais de orientações distintas ao descreverem a resistência como oposição à tarefa ou ao tratamento que está sendo feito, oscilando entre evitação, complacência, ruptura de aliança, o que reforça a sua relevância clínica para além do set analítico estrito. Para trazer isso para o nosso dia a dia, pensa na cena de quem cruza a rua para não passar em frente ao restaurante em que terminou um relacionamento, de quem automaticamente liga ao som do carro ao se aproximar do hospital onde um familiar esteve internado, de quem trava e vai lavar louça quando precisa abrir um arquivo com um orçamento que sabe estar muito além do que pode pagar, ou do profissional que ao receber um feedback começa a listar dados, normas, estatísticas para não escutar a dimensão afetiva do que está sendo dito. Nesses exemplos, a resistência reduz o contato com o afeto e a repressão histórica ajuda a explicar por que certos temas mobilizam defesa tão rápida e automática. Clinicamente, reconhecer e nomear a resistência não é quebrá-la à força, nem culpabilizar o paciente, não é isso. Mas é tomá-la como dado do campo,
Ela é comunicação sobre o ponto de maior conflito e um mapa do que precisa de elaboração. O manejo técnico supõe sustentar a regra fundamental, interpretar as formas atuais de defesa e trabalhar transferencialmente as repetições que surgem na relação analista-paciente e, aos poucos, permitir que o sujeito experimente novas respostas ao afeto temido, o que pode reduzir a necessidade de manter o recalcado fora de campo e favorecer integrações mais estáveis do ponto de vista do eu. Em termos de pesquisa e teoria, isso se alinha tanto à concepção freudiana clássica quanto a desenvolvimentos que tratam resistência como um fenômeno clínico relacional e processual, preservando a sua especificidade psicanalítica sem perder o diálogo com evidências contemporâneas sobre supressão, evitação e controle atencional. Uma convergência que, longe de provar a psicanálise pelo laboratório, oferece pontes úteis para pensar como na vida comum nos tornamos hábeis em não lembrar e como no tratamento podemos aprender a lembrar o suficiente para que o sintoma perca a necessidade de dizer por nós aquilo que não suportamos dizer diretamente. Percebe que você pode passar por vários processos de resistência no seu dia a dia, você pode passar por várias situações de repressão, mas talvez você não se atente por isso. A clínica psicanalítica ela nos mostra isso, ela nos mostra esse material que a gente tende a resistir. E percebe que os atos não são aqueles atos somente sintomáticos que muitas vezes a gente carrega no corpo, mas são ações que muitas vezes a gente faz, são acting out que a gente faz para tentar não tocar naquilo que precisa ser tocado. É quando você, por exemplo, tem um trabalho para fazer, mas na hora que você vai começar, você diz assim, acho que vou pegar um café primeiro. Tem alguma coisa ali que está fazendo você resistir. Para pensar quantas vezes você resiste na sua vida, quantas coisas você evita fazer, quantas situações você de fato não se envolve, quantas conversas você deixa de fazer. E isso não é só no movimento de não fazer, isso também aparece quando você faz demais. De repente, aquele excesso de ação também é para esconder tal situação. Então não olhamos somente aquilo que estamos deixando de fazer, nós precisamos olhar também aquilo que estamos fazendo demais. Tudo na vida busca uma certa homeostase, um balanceamento para que a gente possa de alguma maneira conduzir a nossa vida. E entenda que a resistência faz parte desse processo. Eu não disse para você que eu ia explicar que a resistência faz parte do seu dia a dia? Eu vou ficando por aqui, comenta aqui o que você achou sobre esse tema, outras dúvidas que você tenha. Você resiste a muitas coisas? Você passou a perceber uma resistência no seu dia a dia? Coloca aqui nos comentários, vamos conversando sobre isso. E aproveita aqui, curta esse vídeo para ele ser tornado ali mais relevante. Compartilhe com outras pessoas. Eu espero você aqui para um próximo vídeo, ok? Até mais!